Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Para quem não me conhece, tá? Carlos falando aqui com vocês. Nesse vídeo a gente vai comentar sobre a situação do Yuri do Bônus. Sofreu um golpe aí e a gente vai ver o relato dele, vai comentar, vamos analisar alguns pontos, tá bom? Então eu tô aqui já na tela do meu computador com o Instagram dele aberto, tá? A gente primeiro vai fazer a leitura do post e depois a gente vai dar uma olhada aqui no que ele falou, no que ele comentou no vídeo, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente ele fala aqui, olha, perdi 50 mil nesse golpe, tá? Infelizmente, um método que parecia ser promissor acabou sendo uma ilusão e perdi mais de 50 mil reais. Quero evitar que vocês sofram o mesmo prejuízo, por isso fiz este vídeo. Fui contatado por Bruno Sutil, que ofereceu uma mentoria revolucionária. Mesmo cético, resolvi tentar para melhorar minha operação e compartilhar com a comunidade. O método era complexo, mas parecia lucrativo. No primeiro dia ganhamos 500, no segundo 6 mil. Com a euforia das semifinais da Eurocopa e Copa América, aumentei meu investimento para fazer história na final da Euro. O método, na verdade, era uma complexa análise combinatória escondendo um martingale. Como todos os martingales, funciona até você perder tudo. No dia fatídico, isso aqui eu não entendi muito bem, tá? Mas a gente vai analisar um pouquinho mais pra frente. No dia fatídico da final, perdi toda a minha banca na Betbra, cerca de 120 mil. Primeiro ele fala que perdeu 50 mil, depois ele fala que perdeu mais que 50 mil, e aqui ele fala que perdeu 120 mil, e completei a operação com mais de 50 mil reais de prejuízo. Ele alegou erros de cálculos, contratei um especialista em Excel e meu melhor operador para analisar. Descobrimos que era impossível lucrar sem risco, fugindo da arbitragem esportiva que sempre usamos com sucesso, tá? Além disso, o sujeito já havia enganado outros arbmakers, somando mais de 250 mil reais em perdas. Ele usava reuniões no Meet, chats WhatsApp para tirar fotos das telas e ia passar áudios enganando novas pessoas. Por isso fiz este vídeo para proteger vocês de serem abordados por esse sujeito e evitar que tenham o mesmo prejuízo e que outros que tenham o mesmo prejuízo que eu e outros tivemos. Peço que compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que fazem arbitragem, que todos fiquem cientes, tá? Então vamos lá, vou pôr aqui o meu fone, tá? Para ouvir agora o relato de Yuri do Bônus. Eu espero que vocês acompanhem, tá? E aí eu vou deixar no final, eu vou deixar a minha opinião, tá? Minha opinião sobre tudo isso que aconteceu. Salve pessoal, tenho que fazer um comunicado para vocês. O mais importante, desde que eu comecei a criar conteúdo aí na internet, basicamente, tomei a maior perda da minha vida, mais de 50 mil reais de prejuízo. E eu vou explicar para vocês exatamente o que aconteceu para que nenhum de vocês percam da mesma maneira que eu perdi. Basicamente, né, quem já me conhece sabe que eu opero nesse mercado esportivo aí desde 2022, né? A gente tem uma comunidade aí com mais de 1000 pessoas e isso é um dos motivos mais relevantes para eu estar compartilhando isso com vocês, justamente pelo apreço que eu tenho pela comunidade e que vocês não se tornem vítimas desse scam que eu levei. Eu estou sempre buscando aí trazer novidades, melhorar, enfim, trazer, né, tudo que for possível, né, dentro do meu alcance, para trazer o máximo de resultado aí para todos os membros da comunidade de maneira geral. E por causa dessa questão, eu estou sempre comprando cursos, mentorias, enfim, de todo o mercado, porque eu sei que qualquer coisa que a gente conseguir absorver, que der um pouco, né, que melhorar a nossa operação, já vai valer a pena. Inclusive, né, até cursos que eu sei que eles, né, não vão trazer resultados, mas ainda assim, sempre buscando alguma coisinha ali para melhorar. Por exemplo, eu cheguei a comprar um curso desses aí que o pessoal de cassino posta, que ganha de cassino, não sei o que eu sabia que ele não teria resultado, mas justamente que eu queria entender como que funciona a questão das fintechs. Hoje minha operação é toda feita por fintech, então assim, mesmo sabendo que aquilo não ia trazer resultado, eu peguei só para entender um pouco mais como funcionava a fintech. Dessa mesma maneira que eu estou dizendo, né, eu estou sempre buscando novos conhecimentos. E essa pessoa que me aplicou esse golpe, justamente ele chegou para mim, né, uma promessa aí de um novo jeito de fazer arbitragem que nunca antes existiu, que ele tinha inventado essa metodologia, enfim, que seria o maior sucesso do mundo, né? E na verdade, eu já tinha ignorado ele várias vezes, mas dessa vez falei, vou dar, né, aquele voto de confiança para essa pessoa.
E basicamente, né, eu comecei, né, eu contratei essa mentoria dele, comecei a fazer jogos, né, ao vivo com ele ali pra gente operar, né. Vejam só o que ele acabou de falar aí. Ele disse: eu contratei esta mentoria, tá? Vamos seguir com o vídeo. Para entender como é que funcionava esse método dele, se era bom mesmo. E, assim, para minha surpresa, realmente era um negócio que eu nunca tinha visto, né, dentro desse mercado, que eu acredito que quase ninguém faz, só que ele era muito complexo. Então, assim, justamente por, né, ser tão complexo, deve ser por isso que ninguém faz ele. E à primeira vista, ele pareceu que traria resultados positivos. A gente fez um teste lá, um combo de jogos, e deu certo. Vamos lá, mais uma vez, vamos tentar entender aqui. Ele acabou de falar o seguinte: ele fez lá um combo de jogos, tá? Um combo de jogos. Certo. Aí fomos fazer um novo, né? Eu já pesei um pouquinho mais a mão ali e deu certo também. E aí que acontece aquele problema da ganância, né? Você se empolga e acaba crescendo a mão mais ainda e colocando um valor bem alto em jogo. E foi nessa que eu tive um prejuízo aí de mais de 50 mil reais. Então, e aí, o que foi que aconteceu? Ele fez as operações lá, que o Bruno indicou. Na primeira deu boa, na segunda deu boa, ganhou 500, ganhou 6 mil. E na outra operação, não sei se foi na terceira, mas o que é que ele fala? Que na outra operação deu ruim e perdeu mais de 50 mil reais. Basicamente, ele criou um método ali que não deixa de ser um método ali de análise combinatória, ultra complicado, que você vai combando jogos ali, vai combando, né, resultados, enfim. E no final das contas, você fica com tanta aposta em aberto que você nem consegue entender como funciona. Eu acho que ele aproveita essa questão de você, né, não entender para ele dizer que esse método ele é lucrativo, que é positivo e tudo mais. Eu cheguei em determinado momento a estar mais de 90 apostas em abertos, fazendo esse combo aí. E, eventualmente, né, que me deu esse prejuízo de mais de 50 mil reais. E sempre que a gente perguntava a ele qual que era a matemática que ele estava usando, qual que era a planilha que ele estava usando, ele nunca passava essa informação, falava que fazia essas contas de cabeça e tudo mais. E aí, acabava que você ia só replicando, né, o que ele falava para colocar, e aí você nunca tinha muito conhecimento se o negócio era lucrativo. Mas... vamos lá, ele fala que é como se ele não tivesse conhecimento se o negócio era lucrativo. Tá? Ele já fez uma operação, primeira operação, deu bom. Ele fez uma segunda operação, deu bom também, tá? Ele disse que fez a segunda operação, na segunda foi 6 mil reais. Eu acho que aí ele já deveria, opinião minha, tá? Ter noção, ok? Se aquela operação, porque se você faz uma operação, tá? A gente que é no meio de arbitragem, já é desse meio há muito tempo, a gente tem noção do que a gente está fazendo. A gente sabe se aquilo existe um risco ou não, tá? Se você faz uma operação e tem uma cobertura, então não tem risco. Agora, se você faz uma operação sem nenhuma cobertura, só com base em estatísticas, ou seja, um investimento ou uma aposta comum com base em estatística, aí é uma operação de risco, principalmente quando envolve um martingale, tá? Quando se fala em martingale, automaticamente, na minha mente, na minha cabeça, se vem aposta, tá? É tipo, fiz uma entrada, uma aposta, não ganhou, eu dobrei. Não ganhou, eu dobrei de novo. Então, eu nunca vi, tá, operações em martingale com arbitragem, até porque se tiver arbitragem envolvida, não necessariamente precisa de martingale, tá? Então, só dele falar isso, ele escreveu ali, tá? Que foi uma operação em martingale, a gente já vê que existe um risco aí, tá? Então vamos seguir, né? Vamos seguir. Né? Pesquisando mais a fundo, chamei um operador meu pra gente olhar o negócio junto. Contratei um cara que entende muito de Excel, passei os dois pra ele e falei, não, se você, né, se sua metodologia é muito boa, vamos colocar isso no Excel, porque aí, né, depois que você bota no Excel, que você acerta a matemática, qualquer pessoa consegue fazer. Resumindo, paguei o cara pra fazer planilha, separei meu operador para cuidar disso e basicamente ele ficava dando bônus nos dois, ou fazia, né, uma reunião e não passava as informações direito, até que chegou o ponto que o cara da planilha falou que, né, não tinha como fazer, não dava mais, e com o meu operador falou, então vamos fazer nós dois. Pegamos aí as apostas que a gente tinha feito, colocamos isso tudo de maneira numa planilha para tentar entender a matemática, e basicamente a conclusão foi que realmente o método não fecha, não é um método lucrativo, você tende a perder dinheiro. Na verdade, é um martingale extremamente complexo que ele usa.
Pronto, exatamente o que eu falei. É um martingale, tá? E além de ser um martingale, é um martingale complexo. Então, deixa aqui nos comentários, tá? Eu posso até estar errado. Existe martingale na arbitragem? É como eu falei. Se é martingale, tá? Então é aposta. Porque imagina, se você faz uma arbitragem não existe martingale na arbitragem. Até onde eu conheço, até o meu conhecimento, não existe, tá? Se existir, deixa aqui nos comentários e fale aí o tipo de operação que existe em martingale em arbitragem, tá? Porque a arbitragem é você fazer uma operação pré ou live, tá? Você entra em duas casas distintas no mesmo mercado, só que em mercados opostos, over e under, por exemplo, tá? E aí não existe dobrar na próxima, porque naquela própria operação, podemos dizer uma operação simples, tá? Uma operação que você faz uma entrada numa casa e na outra, você vai ter o lucro, tá? Eu nunca vi na minha vida um martingale com arbitragem, tá? Isso aí não existe. Até onde eu conheço o mercado, não existe. Quem souber aí de uma operação de martingale de arbitragem, deixa aqui nos comentários, tá? Vamos seguir. Dezenas de operações de múltipla que você vai, mas como... Opa, veja o que ele falou. Dezenas de operações de múltiplas. Então, cara, tá mais do que claro para mim, tá? Que isso não é uma operação sem risco, é uma operação com risco, tá? É aposta, eu acredito que seja aposta, tá? Que ele sentiu confiante. Por exemplo, existia uma febre, tá? De fazer martingale no mercado de cantos 10 minutos, tá? E naquela época eu olhei assim, eu disse, cara, é impossível não sair tipo escanteio em 30 minutos do jogo, da partida, tá? É impossível, pô. Se você faz uma análise, muito difícil você perder dinheiro. E aí eu fui testar, tá? Fui testar e quando eu comecei a testar, é basicamente isso aqui. No início dá bom, mas na operação você vê que, por exemplo, você faz uma operação no martingale, eu vou dar o meu exemplo lá aí de escanteio, tá? Nos primeiros 10 minutos. Quando dá 9 minutos, você cobre do 10 ao 20, tá? E, por exemplo, saiu o escanteio no minuto 9:35, tá? A Bet pagou, só que você já cobriu no outro minuto, do 10 ao 20, tá? E do 10 ao 20 perde. Ou seja, você ou cobre da outra vez ou você assume o prejuízo, tá? Ou já teve jogos nessa época aí que eu já fiz, tá? A gente que é desse mercado, a gente sempre procura, como ele falou, a gente sempre procura agregar em algo, e eu vou comentar sobre isso no final do vídeo, tá? O que a gente pode agregar nas nossas operações. E aí eu fui testando, eu vi que quando você leva o tombo, meu amigo, o tombo é muito grande, tá? Já peguei jogos naquela época que saiu um escanteio no primeiro tempo, tá? E esse escanteio eu não peguei, ou seja, não fiquei confiante, tá? De fazer uma terceira proteção e levei fumo, tá? E aí, com o passar do tempo, a gente vai vendo que é uma operação, ou que não é para você, talvez para outra pessoa seja lucrativa, tá? Mas para você não seria uma operação lucrativa, tá? Se você só dependesse ou vivesse disso, ok? Porque existem jogos, por exemplo, que você separa uma stake, tá? E você faz isso, ó, faz o primeiro nos 10 minutos e cobre do 10 ao 20. Só que você está dentro da sua gestão como um apostador, ok? Vamos seguir aqui para a gente tentar entender essa situação aí do Yuri, tá? Vamos seguir. Todo martingale você vai ganhar, na maioria das vezes você vai ganhando um pouquinho, só que quando dá errado, você perde a sua banca inteira, é o risco de ruína. E foi assim, que era o que eu tinha de saldo lá, né? Até mais, que eu fiz depósitos para compensar e ainda assim não foi suficiente. E nenhum dinheiro do mundo seria suficiente para fechar essa matemática dele, porque realmente o método não tem, ele não é mais EV, ele não é lucrativo. Quando não der o que ele coloca lá, ele vai te trazer um prejuízo enorme. Basicamente, então, esse Bruno Alexandre Sutil, eu já levantei todo... Enfim, agora ele vem no mérito aí do Bruno, enfim. Mas vamos analisar a situação. Ele fez esse texto aqui e eu, sinceramente, eu tô igual a essa pessoa aqui que comentou. A primeira pessoa que comentou, ele marcou uma pessoa aqui e teve esse Diego aqui que comentou. Ficou confuso. Explica melhor como foi isso. Não deu para entender nada. E na verdade, você vai ver o vídeo
e você não vai entender muita coisa. O que era que o Yuri deveria fazer? Dar detalhes da operação. Pessoal, a operação era essa aqui, tá? Para ficar claro para o público dele, ok? Mas o que deixou mais claro aí foi a evidência de não fazer negócio com o Bruno, tá? Eu acho que a ideia dele é não fazer negócio com o Bruno. Mas o que é que ele deveria trazer para o público dele? Ele deveria simplesmente, tá? Ele deveria simplesmente trazer a operação, mostrar para as pessoas o tipo de operação, tá? Quanto configura um golpe, na minha opinião? Quando o cara pega o seu dinheiro, tá? O cara segurou o seu dinheiro, roubou o seu dinheiro, aí é golpe. Eu já paguei mentorias, por exemplo, ele pagou uma mentoria ao Bruno, tá? Só que o Bruno não entregou o que ele esperava. Eu já paguei várias mentorias que não me entregou o que eu esperava, entendeu? Ou seja, foi só ilusão. Já paguei várias mentorias, tá? Agora sim, cara, ele como cara experiente do mundo da arbitragem, não perceber, depois que nessa mentoria a pessoa mostrou a operação, não perceber que seria uma operação de risco, aí, meu amigo, é ser inocente, tá? Eu não quero defender A nem B, mas o que é que eu queria? Que o Yuri trouxesse para nós, que somos público dele, de fato, como seria a operação, para a gente tentar entender, tá? Essa operação, ok? Na explicação ele diz que perdeu mais de 120 mil, depois mais 50 mil, e também isso não ficou claro, deveria estar claro, tá? Resumidamente, tá? A arbitragem, esses últimos 2 meses, o mercado não está muito bem, até porque o mercado europeu, ou seja, os jogos europeus entraram em recesso, tá? Tem poucos jogos, aí teve Euro, também poucos jogos, poucas oportunidades, NBA também finalizou. O que é que acontece? Poucas oportunidades na arbitragem, tá? O faturamento automaticamente cai, tá? Se alguém aí operou e manteve seu faturamento, tá? Deixa aqui nos comentários, porque como eu sou do meio, eu converso com muitas pessoas, tá? Sei de vários tipos de operações e geral comentando a mesma coisa. Caiu drasticamente o faturamento, que é normal nessa época de recessão, tá? Então, cara, ele deveria, não tô defendendo nem A e nem B aqui, tá? O Yuri, ele deveria simplesmente explicar detalhadamente esse tipo de operação pra gente, que é o público dele, porque eu tô igual a esse rapaz aqui, ó, o Diego, e tem outro aqui embaixo também, ó. Mas não entendi uma coisa, como que ele leva o dinheiro das pessoas? Exatamente. Ele deveria deixar claro como o Bruno aí leva o dinheiro das pessoas, porque pelo que eu entendi, tá? O Bruno, ele pagou a mentoria ao Bruno, e ele perdeu esse valor na operação, que por ele ser experiente, ele deveria já saber aí, tá? Que isso seria uma operação de risco, tá? Se tratando de um martingale, tá? Então acho que o Yuri ele deveria trazer mais detalhes dessa operação, tá? Para mostrar pra gente que a operação foi essa. E nós, público, eu também sou público dele, gosto muito dele demais, tanto é que eu sigo, acompanho ele, tá? Pra gente entender esse tipo de operação, tá? Falando agora do mercado de arbitragem, que o faturamento foi boa, que o faturamento ele cai muito, e é o reflexo disso que o Yuri está fazendo. Não sei se ele fez por conta disso, mas o faturamento cai, nós vamos atrás, como ele até falou no vídeo, de conhecimento, de tentar agregar, tá? E ele foi atrás de uma operação nova ou algo para aumentar, voltar a sua operação, tá? E isso é normal. Só não pode cair em operação que é de risco, tá? Perder o dinheiro e não trazer de fato que a operação foi essa para o público, tá? Se é para fazer negócio com A e com B, beleza. Aí ele também está alertando as pessoas pelo fato que ele falou aqui que tiveram relato de outras pessoas também que tiveram o mesmo prejuízo também. Então, o que é que eu falo? Quando você se tem uma operação e arbitragem nesse meio de investimento esportivo, você precisa ter todo tipo de operação tipo da arbitragem, ou seja, na arbitragem tem a operação extração de bônus,
operações pré-live, operações no live, tá? Tem o heavy, porque eu vou dizer para vocês, o que não podem dizer salvou, mas o faturamento de heavy nesse momento de recessão de Europa, tal, de poucos jogos, poucas oportunidades, o heavy ele agrega muito no operacional, tá? Esses últimos 2 meses, se a gente for pôr na balança, tá? O heavy, a gente faturou mais em heavy do que em própria operação, porque a operação em si ela tem custo, tá? Custo com o CPF, custo com as ferramentas, entendeu? Porque a gente paga a ferramenta, o software, pagamos outras ferramentas, enfim, tem o custo por CPF, a gente paga a pessoa do CPF, tá? Às vezes dá algum problema em banco, é muito gargalo nisso, não é uma operação simples. E a cada dia que se passa, a operação está ficando muito mais difícil, muito mais complexa. Desde que está vindo uma regulamentação aí e as casas elas estão se adequando, elas estão mexendo muito caramba, me fugiu na memória, ou seja, nas odds dela elas estão baixando, tá? Operações, tá muito difícil. Quando a gente vai, tá muito difícil em quê? Em ter muitas operações, talvez por conta do recesso. Tem a questão também de quando a gente vai solicitar um saque em algumas casas, pedindo selfie, aí você tem que separar, ver a parceria, trazer para perto para tirar selfie, com documento. Betano, às vezes Betano chega a ser muito chata, pô. Pede selfie segurando um comprovante de residência, pede selfie segurando o comprovante de residência, que esse comprovante de residência seja da telefonia que está cadastrado na casa de aposta. E às vezes, por muitas vezes, a parceria nem tem. Então tá muito complexo, tá? Superbet também pedindo selfie no momento do saque, enfim. Por isso que leva as pessoas, o Yuri, até a mim mesmo, procurar outros tipos de operações, tá? Aí eu acredito que ele assumiu o risco, tá? Falando nisso, o Heavy, como ele representa muito na operação da gente, eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo o meu treinamento com o Heavy da Pinnacle, tá? A Pinnacle é a melhor casa para você ter Heavy em operações de arbitragem, porque a Pinnacle é uma casa que não limita, ou seja, você tem o seu link de Heavy, você cadastra uma conta sua nesse link e você vai utilizar sempre esta casa, tá? Sempre esta casa, ok? Então o treinamento é baratinho, velho, é R$50, R$49,90, dá para dividir aí até em 3 vezes e eu digo para você que aumenta muito o seu retorno em suas operações. Então já vou deixar aqui o meu link para você ensinando todo o passo a passo como você se cadastrar e da Pinnacle, tá? E ter o Heavy da Pinnacle, como administrar lá o painel, saber quanto cada operador, por exemplo, está faturando, como ajustar tudo isso aí, beleza? Outras coisas, por exemplo, eu mesmo tenho um investimento em broker, eu tenho investimento em 3 brokers, tá? Nós sabemos que quando a gente faz esse tipo de investimento, nós sabemos dos riscos que tem, porém você faz toda uma análise de mercado e vê se aquele broker ele é bom. Eu tenho investimento em 3 brokers, tá? Ou seja, coloco o dinheiro na mão de outras pessoas. Tem um cara aí que tem um broker, ele é até famoso aí na internet, tá? Que eu decidi pegar o broker dele. Cara, show de bola broker. Se me der 1% de ROI, de lucro, é lucro, meu amigo. É lucro. Lógico que a gente sabe dos riscos, tá? E é bom a gente sempre... Por exemplo, eu tenho uma operação minha que eu comecei há 8 meses atrás. Eu não mostro para vocês aqui, porque podem... quer vender e tal. É uma operação de risco, tá? São apostas mesmo com base na ferramenta que eu tenho. Eu tenho uma ferramenta para poder fazer análise, também conhecimento. Eu comecei com R$2.000 lá no início. 8 meses atrás. A banca vai em quase 30 mil. Vai em quase 30 mil. E isso utilizando gestão, tá? Isso utilizando gestão, lógico. São muitas operações que eu faço por dia nessa. Então, é bom... O cara que é empreendedor, que não fica sujeito ao risco, meu amigo, não é empreendedor. Você precisa estar sujeito ao risco. Não culpo também Yuri do Bônus em ter o risco. Agora, o problema foi que ele foi muito inocente aí, de pôr muito valor em uma operação de risco, tá? Quando é uma operação de risco, a gente não coloca muito valor. R$50.000, R$120.000, o bolso dele deve estar muito cheio para ele fazer isso, tá? Então, galera, a minha opinião é essa. Eu acho que o Yuri deveria mostrar pra gente qual era o tipo de operação ao público dele. Eu também sou público dele, gosto demais, tá? Mostrar esse tipo de operação,
E aí a gente ia ver que se seria uma operação de risco ou não. Na minha visão, tá claro que é uma operação de risco, tanto é que ele perdeu dinheiro, tá? Se não fosse, ele não perdia, tá? E sempre tá buscando em agregar na sua operação, seja em arbitragem ou não, ou no meio dos investimentos esportivos, tá? Como eu falei, tem investimento em broker, tem essa operação que em 8 meses, a banca de R$2.000, fui para quase 30 mil, tá? E a banca tá lá, eu pretendo não sacar ela, pretendo completar 1 ano, tá? Eu até já estou qualificado em ter meu próprio broker, falando nisso. Mas é isso. Deixa no comentário aqui o que você achou dessa polêmica, tá? Comenta aqui o que você achou do post do Yuri, se ficou claro para você também, se não ficou, o que ele errou, o que ele poderia fazer, tá? E a gente da comunidade, velho, a arbitragem, apostas esportivas, a gente tem que ser muito unido, tá? Eu vejo uma briga de ego muito grande. Eu mesmo eu trabalho muito nos bastidores, eu conheço muita gente de bastidor, e o bastidor desse meio, não só da arbitragem, mas de apostas esportivas em geral, é terrível, meu amigo. É cada um por si, a pessoa só vai encostar em você para obter a informação boa que você tem, e não tá nem aí para você, e isso é normal. Lógico que isso não são todos, mas podemos dizer assim que é uma regra, tá? Então é isso, deixe nos comentários o que você achou da polêmica aí do Yuri, tá? O golpe aí que ele sofreu. Eu achei que ele foi muito inocente, velho. Inocente demais. Ou um pouquinho desesperado, porque a operação não foi muito bem. Também posso estar errado, não tô de dentro, tá? Isso é só achismo e opinião minha, tá? Com base no que eu vivo. Mercado de arbitragem tá difícil a cada dia? Tá, cara. Então a gente tem que procurar sempre agregar um pouco mais. Ah, seja em outro mercado. Eu já vi cara de arbitragem aí mostrando, velho, operações em cripto. A gente não, né? Eu tenho um investimento em cripto, tá? Agora sim, eu estudo para colocar o meu investimento em cripto. O que eu reparei muito, que a galera mostrava muito as operações na tela, tal, fiz a operação, reduziu muito. Cara que mostrava muito, hoje está mostrando quase nada, tá? E cara que mostrava antigamente, hoje não mostra nada. Por quê? Porque o mercado tá ruim, tá? Não quer dizer que acabou, vai acabar, mas o mercado tá ruim em qualquer outro tipo de mercado, tá? Vai ter momentos bons e vai ter momentos ruins, beleza? Mais uma vez, deixe nos comentários, já deixe o seu joinha. Quem não é inscrito, já se inscreve aí no meu canal, tá? Eu vou estar trazendo novidades do meu processo aí com bolsa. É muita coisa, velho, é muita informação. Tanto é que eu recebi, esse mundo é fantástico, eu recebi mensagens, tá? De cara que opera em exchange fora do país, tá? Tanto é que um dos meus investimentos em broker é um broker que esse cara indicou, tá? Um broker muito bom, um broker muito bom, né? Por via de dúvidas, tá? Conheci um cara que opera, faz arbitragem lá na Holanda. A gente tá fazendo umas operações juntos. Ele pega de lá, eu pego daqui, tá? Só que para ser uma operação lucrativa é necessário o ROI ser alto, tá? Porque envolve lá, ele põe em euro e aqui eu ponho em reais. Então o cálculo tem que bater. Então sempre tá no meio, tá sempre tentando ir agregando algo nesse meio, beleza? Mais uma vez, deixe no comentário o que você achou dessa polêmica, tá? Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.